Eu queria falar um pouco desse assunto para os irmãos hoje. Eu sei que os irmãos sabem o assunto. A maioria aqui, se não todos, já ouviram falar, né? Ou já leram, ou já meditaram nesse assunto, do propósito eterno de Deus. Então eu queria fazer assim uma abordagem de como que o Senhor efetua isso, né? Tanto na sua igreja, como em nós individualmente, né? E eu não quero me colocar aqui, irmãos, como um mestre nesse assunto. Eu quero me colocar como um aluno, né? No meu tempo de estudante, acredito que os professores fazem isso até hoje, chamavam a gente para ir lá no quadro, para você falar alguma coisa que você tinha aprendido, né? O professor de matemática gostava muito de colocar a gente para fazer conta no quadro. Mas tinha outras matérias, a gente fazia um trabalho em grupo, então tinha que ir lá para frente, falar, explicar aquilo que você aprendeu, né? Eu estou com uma sensação mais ou menos assim aqui hoje, né? O mestre falou assim: agora você vai lá, você é aluno, mas vai lá e conta a experiência que você teve com esse assunto. Então eu quero colocar dessa forma, irmão. Eu sou um aluno aqui, tá bom? É como se eu estivesse sentado aí. Qualquer um dos irmãos poderia estar aqui à frente falando tudo que eu vou falar aqui, né? Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, amém? Eu queria ler só um versículo para a gente começar, está em Efésios, capítulo 3, que eu acredito que a maioria aqui já sabe até de cor. O verso 11, Efésios 3:11, ele diz assim, né? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos ficar com essa frase aqui, né? O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de orar mais uma vez, irmão. Amém? Ó Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Como falou o salmista, Pai, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos teus, Senhor. Obrigado que um dia o teu Espírito Santo, Pai, nos conduziu a Cristo Jesus, Pai, para que tivéssemos uma vida plena nele, Senhor. Então eu oro, Pai, nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê a tua graça, Pai, que o Senhor nos capacite, não só ao que fala, mas a todos, aos que ouvem, Pai. Nos capacita, Pai, a compreender tua palavra, Senhor. Ó, Pai, aquilo que talvez muitos aqui já conheçam, Pai, o assunto, Pai, que algo novo, Pai, o Senhor venha nos acrescentar nessa manhã, Pai. Sabemos que as riquezas do Senhor são insondáveis, Pai. Então nos ajuda, nos socorre mais uma vez, Pai, nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de fazer agora uma leitura. A gente vai usar bastante aqui o livro de Efésios hoje. No primeiro capítulo de Efésios, a partir do verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vou ler só até aqui, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele tem uma intenção, né, em relação ao seu Filho. A gente vai ler também aqui em Colossenses, um texto assim bem conhecido dos irmãos. Podem abrir. Colossenses, no primeiro capítulo de Colossenses, a partir do verso 13, eu vou ler aqui até o 22, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, eu li assim, um pouquinho a mais aqui, mas a minha intenção era a gente meditar nisso aqui, ó. No verso 16, quando ele fala assim, no finalzinho, né? Ele fala assim, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Tudo é dele. Esse Salmo 24, eu gosto muito do Salmo 24, quando ele fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Todos aqueles que nele habitam. A gente sabe que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? Paulo escreve isso para Timóteo, para fazer orações por todos os homens, né? E fala dos reis, dos que estão em autoridade. Depois ele vai falar assim, porque é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, né? Então a intenção de Deus é essa, foi para isso que ele criou, né? Mas o texto que a gente leu aqui antes, aqui em Efésios, ele está falando que na dispensação de todas as coisas, o Senhor vai fazer com que, né, vai tudo convergir em Cristo, né? Hoje, o que está acontecendo? O que a gente vê acontecendo, de um modo geral, né? Desordem, está tudo assim fora desse caminho. Então o Senhor, Ele tem tratado com o seu povo, colocando a gente de volta nisso. Irmão, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu ouvi esse assunto, quando o irmãozinho conversou isso comigo, alguma coisa mudou, mas mudou muito minha forma de encarar. Antes eu não sabia nem para onde eu estava indo, né? Tudo que eu conhecia é que o homem tinha se perdido, né? Que houve uma queda e que o Filho tinha vindo, morreu na cruz em nosso lugar para que nós fôssemos salvos, tivéssemos a remissão dos pecados e a redenção. Para mim era todo o evangelho que eu conhecia, era isso aí, era tudo que eu pregava, era só isso, né? Mas agora a gente vê, né, que ele foi tudo feito por meio dele, foi tudo feito para ele, nós somos dele, amém? E nós estaremos para sempre com ele, vivendo esse propósito de Deus, né? Então, irmãos, quando ele fala aqui que é todas as coisas, então uma coisa equivocada, né? Tem uma coisinha equivocada que esse irmão me passou, que o propósito eterno de Deus era ter uma família de muitos filhos,
Isso aí está incluído. É verdade, é ter essa família de muitos filhos. A gente vai ler o texto aqui que fala isso, os irmãos conhecem, né? Mas não é só isso, fala de todas as coisas nos céus e na terra. Tudo que foi criado por Ele, para Ele, volta tudo para Ele. Ele tem, né, a primazia. Tudo é dele, a terra, a sua plenitude, o cosmos, tudo que foi criado, tudo pertence a Ele, né? Então, irmãos, eu quis dar esse iniciozinho aqui. Eu sei que os irmãos conhecem o assunto, e Paulo ele fala assim, não me é pesado, e é segurança para vós outros que eu repita as mesmas coisas. Então, vamos repetindo as mesmas coisas sempre, né? Então, eu queria abrir com os irmãos em Romanos, começar por Romanos capítulo 8. Agora eu vou entrar, irmão, nessa parte prática, que às vezes a gente vem com uma palavra dessa, que é um assunto que não tem como nem tocar, a gente toca muito pouco num tempo como esse, né? Seria um assunto muito extenso, então a gente toca pouquinho, então a gente pode sair assim, e agora o que eu faço com esse assunto, né? A palavra, ela tem coisas assim muito práticas, ela aborda de uma maneira muito prática o que fazer com esse assunto, né? A forma como o Senhor tem tratado conosco. Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu gosto de ler um pouquinho a mais, né, para a gente poder pegar o contexto. Aqui no 26, né, essa passagem, esse texto assim, bem conhecido, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? O irmão Jaime, lá de Cataguás, os irmãos lembram do Jaime, né? O Jaime visitou várias assembleias, né, quando esteve aqui. Aí, ele falando desse assunto, aí ele falou que ele estava no terraço da casa dele, consertando lá alguma coisa, e usando martelo. De repente, ele deu uma martelada daquela caprichada mesmo no dedo. E aquela dor, né? Ele disse que na hora ali, veio essa passagem na mente dele. Aí ele sentindo aquela dor forte, aí veio: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele disse que na hora: mas Senhor, em que isso aqui está cooperando? Pelo menos eu assim, pensando nisso, pelo menos em uma coisa, né, pode ter mais, eu vejo que cooperou, dele ter lembrado disso. Só isso aí já foi uma grande cooperação, né? Então aqui ele está falando, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E depois ele vai falar assim, vou ler o 29, fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, né? Olha aqui a família aqui, né? O Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele nos adotou como filhos, né? Por adoção somos filhos. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? E nós somos primogênitos também. Não fala isso lá em Hebreus? A igreja dos primogênitos arrolados no céu, né? Então Ele nos deu uma condição assim de... Se nós estivermos em... Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, é uma nova criação. Tudo se fez novo, né? Então nós entramos já hoje, né? Cremos, entramos em Cristo, já estamos
desfrutando desse eterno propósito, que ainda vai, né, muito além, ainda vai se concretizar mais na frente. Então, irmãos, aqui algo assim, o Senhor tratando com o nosso individual, o pessoal, né? As coisas vão acontecendo. Esses dias, irmãos, até queria mesmo, estou com uma alegria tão grande, queria compartilhar isso com os irmãos. A gente está lá em Campo Grande, a minha filha teve 2 meninos, aqueles 2 garotinhos, está uma benção, irmãos. Então está eu e minha esposa lá, né, junto com o casal. Cadê o Marcelo? Levanta aí, ó. Aquele é o pai, ó. Aquele é o Marcelo. E aí eu coloquei até um apelido na equipe lá que está ajudando, a equipe Panda, todo mundo cheio de olheira. Porque os moleques, eu vou falar para vocês, ó, de 3 em 3 horas, às vezes até antes, a gente tem que mamar, e tem uma tal de uma fórmula, que para mim aquilo é leite em pó, que eles têm que tomar também, porque nasceram pequenos, né? Tem um que está menorzinho ainda, requer mais cuidados ainda, né? Então a gente ia acordado ali a noite toda, né? Mas que alegria que dá, eu pego aquele garotinho no colo, né? Agora ele está usando lá a mamadeira, porque a minha filha, para dar conta para 2 é complicado, então ela está dando leite materno mais a mamadeira, então a gente fica ali. Aí hoje eu estava falando, Marcelo, interessante, né? Todas as coisas cooperam. Cristo está sendo formado em nós através dessas 2 crianças, através dessa trabalheira aí, essa doideira aí de não conseguir dormir durante a noite, né? E ainda ter que trabalhar no dia seguinte. Mas, irmão, isso é uma coisa assim bem agradável, é cansativo, dá sono, né? Tem que ter cuidado para não deixar o garoto escorregar do colo, que a gente está segurando lá, que tem que ficar meia hora, né? No meu tempo arrotava, colocava no berço. Agora arrotou, mais meia hora ainda tem que ficar ali no colo. Às vezes escorrega, a gente toma aquele susto, cheio de sono, né? Mas, irmão, isso aí é fácil. Agora imagina, né? Eu lembro do que Tiago fala sobre Jó. Ele fala, observai a paciência de Jó. Aí fala que o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Falando de Jó, e o que Jó passou? Né? O homem ficou pele e osso, era dor, uma dor que não passava, uma dor crônica dia e noite, né? A gente vê o Senhor Cristo sendo formado em nós, numa situação dessa que estamos passando, é fácil, é agradável. Agora imagina numa dor crônica, né? E hoje a gente falou, os irmãos estavam falando da questão da cura, né? Glória a Deus, irmão. Depois eu vou entrar nessa parte aqui da igreja, né? Aí não vou antecipar isso que eu ia falar agora não, deixa mais para frente um pouquinho, né? Mas a gente vê, irmãos, que o Senhor, Ele tem tido tanto cuidado de nós, irmão. Ele tem nos introduzido nesse propósito eterno, tem nos preparado, Ele tem preparado uma igreja, né? Irmãos, isso é motivo de muita alegria. Isso eu vou falar para os irmãos, eu não estou falando para ninguém fazer isso que eu vou dizer aqui, né, que eu fiz, especialmente os jovens, não é para imitar a experiência do outro, né? Cada um tem suas experiências. Irmãos, eu estava trabalhando num serviço, que eu estava lá por conta própria, que eu dormia 2 horas por noite, então aquilo me consumia, e quando eu descobri, não, peraí, para onde que eu estou indo? Eu tenho que desfrutar disso, eu tenho que... agora eu estou incluído num propósito eterno, afinal de contas, né? Então tudo que eu faço, isso me veio assim no coração, tudo que eu faço, eu tenho que medir, eu tenho que levar em conta o reino de Deus, né? Se eu estou fazendo alguma coisa que está interferindo, me prejudicando em relação ao reino, eu tenho que sair fora disso. Eu tinha uma máquina de fazer carimbo, e eu fazia carimbo para contadores, fazia uns carimbos para professores com desenho, tá? Irmãos, eu enrolei o fio na máquina, tirei da tomada, enrolei, coloquei lá na rua para o lixeiro levar. Eu falei assim, ó, falei para minha esposa, e ela, tá certo, é isso mesmo, que ela também já não suportava me ver dormindo 2 horas por noite, 3 horas, era um negócio assim, e o resultado financeiro, alguém pode, não, estava ganhando dinheiro, quase nem via resultado, né? Então a gente foi andando por fé ali, graças a Deus, eu, a minha esposa, meus filhos, todo mundo entrou junto comigo nisso, né? Então eu estou falando assim para os jovens, né? Para assim, não tomem uma atitude precipitada, a não ser que o Senhor mande. Ali eu percebi claramente que não era para continuar naquilo que eu vinha fazendo, né? Então vamos deixar assim equilibrado esse assunto. Então, irmãos, o Senhor, Ele cuida
Ele está nos conduzindo para isso, e a gente tem que ir abraçar, né? A gente tem que ir contribuindo com isso. Hoje em dia a gente vê que é tanta pós-graduação. Antigamente o jovem saía da faculdade e ele ia trabalhar, né? Pegava lá a graduação e já ia trabalhar. Agora, se não fizer um montão de pós, né, várias coisas assim, eu não tenho curso superior, mas vocês que têm sabem o que eu estou falando, não consegue o emprego, né? Então aquelas coisas consumindo, eu falo assim para os jovens, tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? Cuidado, vai, toca aos poucos, toca de leve, né? Aí eu pensava, eu não sabia como que ia acontecer, né? Os irmãos me perdoem levar um tempinho contando da minha experiência, mas acho que é importante, né? Já que eu estou obedecendo o mestre para falar o que eu tenho aprendido, deixa eu contar um pouquinho. E eu não sabia o que ia dar aquilo, né? Logo em seguida, passou um tempo, vários irmãos e familiares, da onde eu não imaginava, começaram a me ajudar financeiramente. E no final eu tinha como pagar as contas, e eu estava ali, aí meu irmão falou assim, olha, vai abrir concurso para o órgão lá que ele trabalhava, né? Elias estuda, aí ele me matriculou num curso, era pela internet, mas um curso muito bom. Eu nunca tinha pensado, não passava pela minha cabeça que eu ainda ia voltar para o serviço público, porque eu trabalhei 17 anos no Banerj, o Banerj foi vendido, aí eu fiquei anos e anos sem contribuir, né? Por isso que eu estou velhinho aqui, não me aposentei aí. Mas aí, eu não esperava, irmão, entrei para o serviço público, tudo foi suprido, né? E lá dentro, é uma oportunidade muito grande, assim, de testemunhar para as pessoas que estão ali. Então, eu tenho muitos amigos ali, as pessoas, eu converso, são muitos jovens, o mais velho sou eu ali, né? Só tem jovem, eu estou no meio deles ali. Essa rapaziada que vocês veem fiscalizando no trânsito aí do Detran, é tudo meus amigos ali, né? Então irmão, ali dentro do órgão surgem muitas oportunidades para ganhar dinheiro, mas todas elas, até hoje, eu estou avaliando, vai me consumir tempo. E eu estou tão alegre com outro assunto, que eu não quero nada consumindo meu tempo, né? Eu não quero nada consumindo meu tempo. Então, irmão, se eu tenho o que beber, o que vestir, a palavra fala que tem que ter contentamento, né? Então, ao longo desses anos todos, o Senhor foi me ensinando a questão do contentamento. E eu vejo hoje, a minha alegria maior é que eu vejo isso nos meus filhos, eu vejo isso na minha esposa, aprendemos. Quantas vezes saindo de Madureira para Inhaúma a pé, porque não tinha dinheiro da passagem para pegar o ônibus. Isso aí cooperou tanto, irmãos, não tem ideia de como essas coisas cooperam. Agora, irmãos, eu queria ler, vamos voltar para Efésios. Então, irmãos, uma vez eu vi uma ilustração do irmão chamado Franck, eu esqueci o primeiro nome dele, talvez alguém tenha lido algum escrito dele, Deverne Franck, né? Então ele ilustrou de uma maneira assim que eu achei muito bom aquilo ali para nos ajudar a compreender, né? E nós sabemos que quando nós cremos no Senhor, Ele nos colocou numa posição. Nós estamos em Cristo, nós estamos assentados juntamente com Ele em lugares celestiais. Então esse irmão, ele queria exemplificar isso, né? Da visão que a gente tem que olhar para o Senhor, a gente está olhando para cima. Mas, em alguns momentos, a gente tem que olhar da posição dEle, de onde nós estamos com Ele, olhar para baixo. Aí ele diz o seguinte, é lógico que os irmãos vão perceber que é um cenário americano, né? Ele diz que tinha um garotinho, ele estava brincando no quintal. Então aquelas casas nos Estados Unidos tem aquelas cercas de madeira, né? Então o garotinho estava brincando, de repente vem uma parada escolar. Aí vinha uma bandinha tocando, uma menina fazendo malabarismo na frente e tal. E ele ficou assim querendo ver de qualquer forma, e não tinha como ver, que ele era pequeno. Então ele chegou numa flechazinha assim, entre uma grade e outra ali, ficou olhando por ali. O irmão mais velho, vendo aquilo, pegou, foi lá, segurou ele, subiu a escada, trouxe ele para um lugar alto, que era uma varanda alta, né, aquela escada. Aí dali ele conseguia ver o que já tinha passado, ele conseguia ver o que estava passando e o que ainda ia passar, né? Então, irmãos, esse exemplo foi assim, achei maravilhoso.
É só a gente olhar as orações de Paulo, né? O que Paulo ora pelos Efésios? O que ele ora pelos Colossenses? Os olhos, a visão espiritual, os olhos sejam abertos para que vejam, para que compreendam a vontade de Deus, né? Então, irmãos, essa oração a igreja precisa fazer. Nós pedimos ao Senhor para abrir nossos olhos, para que a gente veja tudo, né? Graças a Deus, o Senhor usou aquele meu amigo, agora eu consigo ver, né? Lá atrás não dá para ver tudo, porque é a eternidade, né? De eternidade a eternidade, Deus não está no tempo como nós, Ele está na eternidade. Mas, assim, quando vem a revelação, a gente tem a compreensão do que nós somos, onde nós estamos vivendo, em que o Senhor nos encaixou, né? Isso é algo tão maravilhoso, tão grande, irmãos. Então, irmãos, eu queria abrir agora em Efésios, capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos dar uma paradinha aqui. Aqui ele fala assim, no verso 12, o verso 12 é muito interessante a gente parar e dar uma lida com calma, né? Primeiro ele vem falando que ele deu dons aos homens, né? Se a gente pegar o Salmo 68, que é a referência que Paulo está fazendo aqui, a gente vai ver que está escrito um pouco diferente do que Paulo escreve aqui. Ele está falando que esses homens são os dons, quer dizer, ele concedeu homens dons para a igreja, né? E esses homens usados pelo Senhor, aí ele fala, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí chega aqui no verso 12, ele fala assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. São 3 etapas aqui, né? Primeira etapa, aperfeiçoamento dos santos, equipar os santos, preparar os santos, né? Para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Para o desempenho do seu serviço, né? Primeiro os santos vão ser preparados através desses homens dons que o Senhor colocou na igreja. Agora eles vão desempenhar o seu serviço. E depois ele fala assim, para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente vê 3 etapas aqui. Agora o corpo de Cristo sendo edificado. A igreja, né, trabalhando, né? Hoje o irmão estava lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, quando ele fala ali que o pão que partimos é a comunhão do corpo, né? Isso a gente tem visto já há muito tempo. O Rogério até já tocou alguma coisa assim com os irmãos, nessa questão do corpo, né? Nós somos um corpo, um pão,
né? Então é um dos aspectos que a gente lembra no momento que a gente vai partir o pão. Paulo fala aqui, né, que é a comunhão do corpo, né? Então a gente lembra também desse aspecto quando a gente vai partir o pão. Nós somos um corpo, irmão. Nós precisamos partir, ser partido uns pelos outros também, né? Porque nós estamos em Cristo. E agora, continuando aqui a leitura, no 14, ele fala assim, ó, voltando aqui no 13, só para poder fechar isso aqui, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, olha, em relação a nós, a igreja, né, que a gente já falou aqui que o propósito de Deus inclui tudo que foi criado, mas em relação à igreja, o que o Senhor está nos proporcionando? Nós sermos conformados à imagem de Cristo, é o que está lá em Romanos. Ele está falando aqui, com outras palavras, a mesma coisa, né? Cristo sendo formado em nós chegando a essa perfeita varonilidade, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que nós estamos sendo conduzidos. Agora o 14 fala assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O verso 16, irmão, também está falando aqui em 3 etapas. Ele está falando assim, ó, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, né? O corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. O que vai acontecer? Ó? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, o corpo edificando o próprio corpo, né? Nós nos edificamos mutuamente, né? Então, irmãos, em relação, agora eu vou falar o que eu ia falar aqui um pouquinho antes. Eu também tive uma experiência de cura que se encaixa perfeitamente nesse assunto aqui. Eu tive um problema de arritmia cardíaca. Então o problema era muito sério. Eu cheguei num ponto e eu pensei, agora eu vou morrer, igual o Renato. Agora não tem jeito. E eu tinha aquela crise, o coração era um ritmo que era igual o Rafael tocando bateria ali. Aliás, o Rafael é mais ritmado. Mas era aquela coisa assim. O meu irmão uma vez colocou o ouvido no meu peito, na hora que eu estava numa crise, ele levantou a cabeça com o olhão assim arregalado, e para me consolar, o que ele me falou? Meu pai tinha morrido 1 ano antes. Ele falou, agora eu sei porque que o senhor levou o papai, ele não ia suportar perder um filho. Aquilo me deu um ânimo, né, para não dizer o contrário. Ele nem se deu conta do que ele estava falando, né? Depois ele falou, ainda bem que o senhor levou, ele poupou, né, porque ele era muito apegado aos filhos. Aí eu que fiquei assim. Aí, irmãos, era uma dificuldade. Quem aqui lembra do irmão Ivênio, que pregou aquele dia que a gente ficou do lado de fora, lá, né, aí perto de Guaratiba? Lembra aquele irmão que pregou ali? Aí, irmão, hein? Vargem Grande, né, perto de Guaratiba, Vargem Grande. Então esse irmão, aí uma vez, acho que era o Rogério, que uma vez o Rafael chegou dormindo, né? O Rafael, para quem, levanta a mão aí, Rafael. O Rafael era pequenininho, e ele chegou dormindo. O Ivênio morava no 4º andar, lá na Vila Militar, lá na ilha. Como que eu ia subir o Rafael se eu não aguentava subir nem a mim mesmo? Né? Aí o Rogério subiu ele. Então era dessa forma, irmão, que acontecia. Aí a gente está numa reunião, o Ivênio pregando. O Ivênio fez isso aqui, ó. Parou a pregação, colocou a Bíblia de lado. Irmãos, ele deve ter olhado minha fisionomia. Aí falou, irmão, Elias, vem aqui, vamos orar pelo Elias.
Aí ver, irmãos, é uma coisa impressionante. Eu tenho que me segurar agora para aguentar. Tenho que engolir o choro agora. Eu nunca tinha visto isso. Aquele monte de criança vir em cima de mim, com a mão em cima de mim, chorando e levantando um clamor. Eram os adultos e as crianças. Eu me lembro do Leonardo, né? O Leco chorava, pequenininho, com a mão em cima da minha cabeça: Senhor, cura o tio Elias, Senhor, e todos orando. Eu fui curado ali. Nunca mais tive problema nenhum, irmãos. Eu vou falar uma coisa para a glória de Deus. Eu corro, irmão, hoje, né? Vou fazer 63, eu corro junto com a minha esposa. Era algo inimaginável, era eu correr. Nem para pegar o ônibus, eu perdia o ônibus, mas eu não podia correr, porque senão eu podia dar um problema sério, né? Então, irmão, a gente vê, né, a igreja, o Senhor distribuiu dons à igreja. Irmãos, nós estamos sendo edificados juntamente, casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito, né? Então, nós somos responsáveis uns pelos outros, de ajudar, né? Em Tessalonicenses, tem uma passagem aqui, irmão, essa passagem que eu acho ela bem séria, 1 Tessalonicenses, eu vou ler rápido, se os irmãos não quiserem nem abrir, não precisa. Tessalonicenses 5, 12, fala assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Amém? É interessante, né? Ele fala aqui: admoesteis os insubmissos. E tem uma tradução, que talvez alguém tenha essa tradução, fala desordeiro. Até o desordeiro, ele fala para admoestar. Os irmãos entendem que admoestar é uma repreensão com brandura. Não é uma repreensão de qualquer maneira, com brandura, né? E Paulo fala para Timóteo assim, para aqueles que estão se tornando assim dessa forma, para repreender, para admoestar, mas com o coração, aquela intenção de que aquela pessoa volte à lucidez e seja livre dos laços do diabo, aos quais ela está presa, né? Paulo fala isso a Timóteo. Então, irmãos, a maneira como precisamos ver, é claro que existe disciplina na igreja, né? A igreja não é bagunça, né? O mesmo Paulo, ele vai falar aqueles que causam divisão, né? Para observar, para olhar. E tem outro lugar que ele vai falar assim: após ter admoestado primeira ou segunda vez, evitam aqueles que causam divisão, né? Então tem essas coisas, mas não manda maltratar, manda evitar, né? Por quê? Para que não haja um problema mais sério ainda no meio dos irmãos. Então tem isso. Mas agora os irmãos, vamos voltar lá para Efésios, irmãos. Eu estou esquecendo de avisar os irmãos para deixar o dedo em Efésios, né? Vamos continuar em Efésios aqui. No capítulo 4 ainda. Vamos ler novamente, eu vou ler novamente esse versículo. O 16, né? 4:16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu marquei aqui, pelo menos 4 lugares aqui que aparece essa expressão em amor, né? Se eu achei aqui, se eu achar minha anotação aqui, eu vou falar para os irmãos. Aqui no capítulo 4, né? Porque ele vai falar isso lá no primeiro capítulo também. Mas vamos aqui no 4, no 2, verso 2. Só um momentinho, irmão, que eu já saí da página aqui.
Efésios 4, 2. Ele fala assim, ó, com toda humildade e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Nesse capítulo aqui é a primeira vez que aparece aqui, né? Em amor. Esse suportando-vos é muito interessante, né? Que no português a gente tem uma concepção dessa palavra no sentido de aturar, né? Fala suportando-vos uns aos outros em amor, mas não é aturar. Eu tenho lá o léxico, eu não sei nada de grego, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha no léxico para tirar alguma dúvida. A palavrinha que aparece lá é anekomai. Essa palavra quer dizer levantar, sustentar, carregar. Não tem aturar, né? E também suportar. Então a gente vê que é nesse sentido, né? Nós estamos ajudando, irmão, carregar, né? Essa palavra eu acho ela assim muito forte, o suportar, né? O suporte, né? O suporte aqui do microfone, ele fica embaixo do microfone, não fica em cima, né? O suporte está por baixo. Aí Jesus fala assim: alguém aqui quer ser maior? Seja o servo, seja o que sirva, né? Servo de todos. Então a gente vê assim essa palavra, irmão, ela aparece também no 15, versículo 15, ainda aqui no 4. Ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E depois aparece no 16 também, logo em seguida, né? Que nós já lemos aqui várias vezes. No finalzinho do 16 ele vai falar: efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora eu queria ler uma outra passagem, vou concluir por aqui, né? Filipenses, eu gosto muito de ler isso aqui. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler até o finalzinho do capítulo, até o 30, né? E eu vou encerrar aqui. Paulo diz assim, ó: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Né? Então aqui a gente vai ver dois homens, um é Timóteo, o outro é Epafrodito. A gente vê aqui Paulo enviando Timóteo por essa razão aqui, né? Ele fala assim: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ele está falando, depois os irmãos olham o primeiro capítulo e os irmãos vão saber de que a quem ele está se referindo. Eram pessoas que pregavam o evangelho por uma questão de disputa, ali querendo colocar peso sobre Paulo. Nós também podemos pregar, né? Então havia isso. Então é deles que Paulo está falando. 23, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, irmão, temos aqui dois exemplos, né, de irmãos que se dedicaram, né? Por quê? Primeiro, porque esses irmãos, eles sabiam
o que eles estavam fazendo, sabia para onde, sabiam para onde que a igreja estava caminhando, né? Então eles desprezavam a própria vida deles, né? Então, irmãos, eu vou ficar por aqui e queria, assim, falar para os irmãos, mergulha nesse assunto, né? É muita coisa, o assunto é muito extenso, né? Se a gente pega o livro de Jó inteiro está apontando para isso, o Senhor, o trato do Senhor conosco, né? Então tem muita coisa do Gênesis até o Apocalipse, é um assunto assim tão fundamental, né? Que nós conheçamos, para a gente caminhar assim, sabendo para onde nós estamos indo, não desferindo golpes no ar, né? Não lutando contra o que nós não estamos nem sabendo o que, né? Correndo sem meta, né? Pelo contrário, irmão, nós temos que correr com meta, né? Então que o Senhor nos abençoe, que essa palavra possa crescer nos nossos corações, né? Nos corações dos irmãos e no meu também. Amém.